Agora vamos falar do antioxidante no nosso organismo. Então, antes de falar especificamente sobre o antioxidante, né, eu sempre gosto de levar a pensar por que a gente adoece, né? Um dos principais problemas que leva a gente a comprometer a nossa saúde é a oxidação. Né? Então isso leva a inúmeros problemas no nosso organismo, né? E o que é essa oxidação? Quando a gente parte uma maçã ao meio, né, o que acontece? Passado alguns minutos, ela vai sofrer um processo de oxidação, ela vai mudando de cor, vai oxidando, né? E no nosso corpo não é diferente. Então, no nosso corpo, as nossas células estão ali saudáveis, bonitas, né? Trazendo benefício para a nossa saúde. Então, a gente tem milhões de células, trilhões de células, né? Que estão saudáveis, mas se ela sofre um processo oxidativo, ela também vai ser danificada. Então, no nosso corpo, a oxidação que acontece, por exemplo, nas maçãs, ela também acontece com o nome de estresse oxidativo. E o que acontece? O nosso corpo, todo o oxigênio que a gente coloca para dentro do nosso corpo, não é 100% do oxigênio que a gente coloca para dentro do nosso corpo que a gente consegue aproveitar para gerar energia, né? Uma pequena parte, cerca de 3 a 5%, vai se tornar em radical livre, né? E esse radical livre, ele pode ser danoso para o nosso organismo. E se a gente parar para pensar, a gente consegue ficar sem respirar? Não consegue. Né? Então, se você tentar ali, vai ficar no máximo alguns minutos. Então, é inevitável a produção de radicais livres no nosso corpo. Então, o nosso corpo constantemente, a cada segundo, a cada momento, está produzindo radicais livres porque a gente não pode parar de respirar. Então, nosso próprio corpo, nosso próprio metabolismo acaba produzindo esses radicais livres, né? E o que seriam esses radicais livres, né? Que eu expliquei que o nosso próprio organismo gera. Uma pequena quantidade de radical livre no nosso corpo, ela pode até nos ajudar, pode contribuir de alguma forma, né? Então, por exemplo, se você tem uma infecção, se você tem por vírus ou bactéria, né? Esse radical livre, em pequena quantidade, ele pode funcionar como se fosse um veneninho. Então, se você é atacado por um vírus, uma bactéria, ele vai lá, joga o veneninho, o radical livre, né? Que é o veneninho, e mata esse vírus, mata essas bactérias. O grande problema é que se você tem uma quantidade maior de radicais livres no nosso corpo, né? No seu corpo, esse veneninho pode comprometer o seu próprio organismo. Então, além de destruir vírus, bactérias, ele vai destruir o seu próprio organismo, tá? E o que são esses radicais livres, né? Nosso corpo, ele tem átomos, tem moléculas, tem células que estão estáveis, estão saudáveis, né? E sempre, se vocês observarem aí, o átomo estável, ele é pareado. Então, ele tem 2 elétrons em cada argolinha dessa daí. Como ele fica circulando ali, os elétrons ficam circulando ali nos átomos, nas moléculas, ele mantém esse átomo estável. Então, ele é benéfico para o seu corpo dessa forma, né? O grande problema é quando um átomo desse, ele perde um elétron. Então, quando ele perde um elétron, é que ele se torna danoso para o seu corpo, que ele se torna um radical livre, né? Então, o radical livre, ele sempre ele está em número ímpar, ele já não tem o parzinho dele, né? Então, são elétrons despareados. Então, quando a gente tem um radical livre no nosso corpo dessa forma, ele vai causar vários danos para o seu organismo. O grande problema é que o estilo de vida que a gente tem atualmente acaba conduzindo para que aumente essa quantidade de radicais livres. Por exemplo, o estresse, a alimentação inadequada, tabaco, drogas, exercícios físicos em excesso, né? O exercício físico é muito importante para o nosso corpo. Só que quando você faz aquele exercício físico e te leva à exaustão, ele vai produzir uma quantidade muito grande de radicais livres também, né? Agrotóxicos, aditivos químicos que são utilizados nos alimentos, tudo isso gera radical livre para o nosso corpo. E quando acontece isso, né, quando a gente tem um aumento de radicais livres, o que a gente pode comprometer na nossa saúde? Pode ter danos nos tecidos ósseos, musculares, cartilagens, nervos, então compromete muito a nossa saúde quando a gente tem uma grande quantidade de radicais livres, né? Por exemplo, eles destroem as membranas. Nossos tecidos, os nossos órgãos, todos eles são cheios de células, são formados por muitas células. Todas as nossas células, elas têm uma membrana assim que recobre ela, né? E o radical livre, ele consegue danificar essa membrana, então ele diminui a sua função, né? Ou pode até comprometer bastante a sua função. Pode promover, né, a mutação do DNA. No site do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele coloca lá, o câncer, ele surge a partir de uma mutação
genética, né? Ou seja, uma alteração no DNA. Então, dependendo da quantidade de radicais livres que você tem no seu corpo, ele pode também fazer essa mutação, alterar o DNA das suas células e pode gerar um câncer, por exemplo. O radical livre ele também consegue acelerar fenômenos oxidativos. Por exemplo, ele vai danificar lá a parede das artérias, né, dos vasos, e aí vai acumulando substâncias, vai acumulando gorduras, né? E quando isso é oxidado, né, ele vira, por exemplo, uma aterosclerose. Então, compromete a circulação, compromete seu sistema cardiovascular. E qual que é o grande problema também? Os radicais livres, eles sempre ficam no nosso corpo tentando se estabilizar. Então, eu expliquei lá que o radical livre ele perde um elétron e ele fica todo momento procurando ali, percorrendo o seu organismo para tentar encontrar um elétron, para pegar esse elétron e tentar se estabilizar, né? E o que isso pode comprometer? Quando ele encontra um átomo lá, ele rouba um elétron, e aí esse elétron, ele também se torna um radical livre, né? Vai gerando uma reação em cadeia no nosso corpo, e quanto mais radicais livres, mais oxidação, mais a gente enferruja, mais a gente envelhece também, mais a gente compromete a nossa saúde, né? Então, quando a gente tem um aumento de radicais livres no nosso corpo, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa saúde? A gente precisa da ação do antioxidante, né? Esse antioxidante vai proteger as nossas células saudáveis.